ele seria rejeitado, falaria a um povo que, na maior parte do tempo, estaria disposto a não ouvir a sua mensagem. Ele entrava no ouvido e saía no outro. Deus, ele promete que estaria com ele. Não que ele teria uma vitória visível, mas que estaria com ele, né? Deus nunca pediu ao profeta que controlasse os resultados de sua missão. Ele pediu apenas que anunciasse fielmente a sua palavra. Ela me trouxe apenas sofrimento. Ele está sendo honesto abrindo com Deus, o coração, né? mesmo. Abrindo o coração. Sejam com poucos ou com muitos, que nós preguemos o evangelho. Então, para quem está cansado, não vendo resultado, olhe para o Senhor e continue semeando esse evangelho, né? Continuar, mesmo que não venha, porque o trabalho está sendo feito e vai ter resultado em algum momento. Nem que eu não veja. Deus permanece fiel e você, na fidelidade dele, pode ser uma bênção. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Nós estamos dando sequência à nossa temporada Personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Jeremias. Jeremias pregou durante décadas. Foi rejeitado pelo próprio povo, foi perseguido, preso, e viu Jerusalém ser destruída. Aos olhos humanos parecia um ministério sem resultados. No entanto, Deus nunca chamou Jeremias para ser bem-sucedido. Chamou para ser fiel. Para essa conversa, nós recebemos aqui o nosso querido irmão, pastor Eric do Carmo. Seja muito bem-vindo no nosso Café e Fé. Obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus. É um privilégio mais uma vez estar aqui. Nós vamos conversar um pouco, porque hoje nós vivemos em um tempo em que tudo parece ser medido por números. Contamos seguidores, curtidas, visualizações, desempenhos, metas, resultados, né? E quase sem perceber, nós começamos a trazer essa mesma lógica para a nossa vida com Deus. Às vezes pensamos que um ministério só vale a pena esse ministério se crescer muito, se tiver muita gente, que uma oração só faz sentido se foi respondida rapidamente, ou que uma vida só foi bem vivida se produziu resultados visíveis. Isso corre na cabeça da gente. Mas a lógica de Deus não é essa mesma lógica nossa. Eu quero que você pegue o seu café e venha bater esse papo conosco. Já já nós voltamos. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala.
Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem. Antes mesmo de nascer, o Senhor já havia separado sua vida para essa missão. Mas logo no início do seu chamado, do seu ministério, Deus faz uma promessa que certamente ninguém gostaria de ouvir. Jeremias enfrentaria oposição forte. Ele seria rejeitado, falaria a um povo que, na maior parte do tempo, estaria disposto a não ouvir a sua mensagem. Ele entrava no ouvido e saía no outro. E aí, pastor Érico, vamos ver o que esse texto de Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 10, e depois um pouquinho mais para frente, de 17 a 19, o que isso aqui... Vamos ver o contexto dessa verdade aqui para a gente conversar. Vamos lá. Primeiro do 4 ao 10 do capítulo 1. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísseis da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Agora, vamos seguir aí para o verso 17 a 19. Diz assim: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, pastor Eric, Deus deixa claro para Jeremias que essa sua missão seria difícil, seria dura, e que ele enfrentaria muita resistência. O que isso nos ensina sobre a expectativa que muitos cristãos têm de servir a Deus? Significa necessariamente uma vida de sucesso ou de reconhecimento? É interessante que o chamado de Jeremias, ele já começa desmontando essa expectativa de sucesso, não é? Nós vemos aqui no versículo 19, na parte A, que antes mesmo de ele começar a pregar a palavra, Deus já diz para ele: olha, eles pelejarão contra ti. E isso aí define o próprio ministério que ele seguiria, né? Seria difícil, seria espinhoso. Mas, logo em seguida, Deus também lhe faz uma promessa. No versículo 19, mesmo a parte B, diz assim: mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Ó, sim, isso aqui é tremendo. Deus, ele promete que estaria com ele. Não que ele teria uma vitória visível, mas que estaria com ele, né? E aí isso aí é que desmonta essa teologia que mede pelo resultado, né? O Eugene Peterson,
ele escreveu um livro bem interessante, que é Corra com os Cavalos. E ele diz uma coisa assim, Jeremias passou a vida inteira fazendo um trabalho que parecia produzir poucos resultados visíveis. Ainda assim, permaneceu fiel. Por quê? Porque seu compromisso era com Deus e não com o sucesso. Eu posso até contar uma pequena historinha aqui, porque isso aconteceu comigo em 1976. Eu estava aqui em Londrina há 2 anos e houve um encontro de pastores da cidade e eu era muito jovem, eu tinha 2 úlceras naquela ocasião, estava tendo alguns problemas de luta e nós tivemos uma reunião no Hotel Nobile, onde estavam hospedados alguns pastores estrangeiros e um deles veio orar comigo e ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e profetizou exatamente esse texto de Jeremias. Exatamente as mesmas palavras que ele falou. E ali naquela ocasião, ele disse assim, você vai ter um ministério nessa cidade, mas você vai ter muitas lutas como Jeremias teve. Mas não vão prevalecer. E hoje, com 52 anos de ministério aqui em Londrina, eu posso dizer, Deus sustentou esta palavra, porque Ele sempre sustenta. Lutas a gente vai ter, não é? A história de Jeremias nos convida a abandonar uma mentalidade baseada em desempenho. Deus nunca pediu ao profeta que controlasse os resultados de sua missão. Ele pediu apenas que anunciasse fielmente a sua palavra. E nós vivemos em uma cultura que transforma tudo em números, né? E estatísticas e coisas assim. Mas o reino de Deus não pede e não pode ser medido apenas por aquilo que conseguimos contabilizar. Vamos tentar entender um pouco isso aqui, Eric. Hoje nós estamos afissurados por números, né? E às vezes olho aqui aquela ideia que Jesus disse assim, não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o seu reino. Não é só para aquela época, o rebanho do Senhor não é muito grande não, né? É verdade. Se nós ficarmos atentos ou preocupados com números, nós vamos ficar decepcionados muitas vezes. Isso também não quer dizer que isso um argumento desse seja uma desculpa para a negligência no ministério ou na vida cristã de uma maneira geral, né? Nós temos que evitar essas duas coisas, esses extremos, justificar um fracasso dizendo que não. Essa é a vontade de Deus. Exato. E até baseado na preguiça, sim, né? Porque não quer se envolver. Exatamente. Mas também esse outro lado, essa ideia gigantesca de grandeza, né? É outro lado perigoso. É outro lado perigoso. Eu fico pensando, se Jesus ficasse, se ele depositasse o sucesso do ministério dele naqueles 12 discípulos, como cada um era. Ele fez a vontade de Deus e sabia que o Deus que o chamou e chamou os discípulos para a missão cumpririam aquilo que Deus tinha determinado. Então a confiança deles era que dele e dos discípulos era que esse evangelho prosseguiria, de alguma maneira Deus faria o que ele tinha já o propósito de fazer, né? Até tem uma historinha engraçada, é uma lenda de que quando Jesus terminou o ministério, ele foi assunto depois dos 40 dias, e chegou lá no céu, os anjos disseram, como é que foi lá, Senhor? Como é que aconteceu? Ele disse, olha, contou a história e disse, e eu deixei agora lá 11 pessoas com o propósito de... E se eles falharem? Um anjo perguntou, ele disse, se eles falharem, eu não tenho um plano B. Então, o plano dele é que nós
sejam com poucos ou com muitos, que nós preguemos o Evangelho. E o Evangelho, querido, não tem nada a ver com o que o sistema religioso faz, que é botar cabresto na vida das pessoas. É o contrário. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa liberdade também não é libertinagem. É verdade. É uma liberdade é a liberdade do trem. O trem só é livre quando anda nos trilhos. E o homem só é livre dentro da vontade de Deus. Eu gostaria de lembrar do texto de Marcos 4, 26 a 29, que é a parábola daquela semente que é lançada, onde o lavrador ele semeia, ele dorme, ele levanta, e a semente ela cresce, ele não sabe como, mas o texto mostra que não depende da vigilância dele ou do controle, é Deus que vai conceder isso, né? Que vai conceder esse crescimento. Eu sei que a gente está querendo conversar mais e eu quero só lembrar que mesmo permanecendo fiel, Jeremias enfrentou momentos de profundo sofrimento. Em alguns instantes ele abriu o seu coração diante de Deus de maneira impressionantemente sincera. E por isso, é sobre esse assunto que nós vamos conversar no próximo bloco. Espere que já nós voltamos. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Esse título, porém, não revela a fraqueza, mas sim a honestidade. Ao longo do livro, encontramos um homem que derrama sua alma diante de Deus. Jeremias lamenta, chora, faz perguntas difíceis e expressa toda a sua dor. E ainda assim, nunca abandona o Senhor. Mesmo quando não entendia tudo o que estava acontecendo, Jeremias continuava anunciando a palavra do Senhor. Ele não abria mão. E vamos olhar um pouquinho agora no capítulo 20 de Jeremias, os versículos de 7 a 13. A leitura da palavra de Deus é muito importante para a gente entender esse ministério do profeta. O texto diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denúncia, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que me aguardam, que guardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos.
Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. E então, pastor Eric, muitas pessoas desanimam porque elas esperavam resultados rápidos na vida cristã, no ministério, até mesmo na família. E o que Jeremias ensina para quem está cansado de semear e ainda não consegue enxergar os frutos? Jeremias ele é muito claro, ele fala de algo que nós também passamos, né, os seus sentimentos, seu coração. Ele, logo no início, a gente pode dizer que esse versículo inicial, versículo 7, diz: Senhor, é como se ele dissesse: Senhor, tu me convenceste a aceitar essa missão, e agora ela me trouxe apenas sofrimento. Ele está sendo honesto Abrindo com Deus, o coração, né? mesmo. Abrindo o coração. E ele disse que esse chamado convenceu de tal maneira que ele não poderia virar as costas, mesmo não vendo aquilo que ele desejasse ver. E é assim que essa exaustão, a fidelidade, essa contradição, na verdade, ele está falando com honestidade diante de Deus. Então eu vejo aqui, pastor, que essa lição que ele nos mostra, primeiro é que o cansaço, o lamento, não é um sinal de fraqueza, mas de um coração aberto que caminha com Deus e deseja continuar sendo dirigido por Deus. E isso mantém aquele fique firme. Não a lamúria, não ficar a murmuração, mas ele abre com honestidade o seu coração. Ele tem um livro que a gente diria que é um livro até de lamentações, né? Ele Sim. lamenta a incredulidade do povo, lamenta as coisas que estão acontecendo. Sim. Mas ele não é murmurador. Não é um lamuriento, né? Não é um Diferente. lamuriento, né? Verdade. O John Piper, ele escreveu naquele livro dele, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, um livro muito interessante. Ele fala que Deus frequentemente realiza seus maiores propósitos por meio de servos que jamais verão plenamente os frutos do seu próprio trabalho. Né? E isso é importante a gente enxergar. E o Charles Spurgeon, aquele pastor inglês, ele diz que o sucesso do servo de Deus não está na quantidade de resultados, mas na fidelidade com que proclama a verdade. Às vezes não vai ter muita gente. Aliás, o ministério de Noé foi pífio. Ele só conseguiu salvar a família dele. Nem o avô dele creu nele. Morreu afogado no dilúvio. E tem muitas vezes você não vai ter, mas não vai sentar também em cima disso, achando que porque não tem resultado, você não vai buscar diante do Senhor, né? A Bíblia diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, para quem está cansado, não vendo resultado, olhe para o Senhor e continue semeando nesse evangelho, não é? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 4, ela diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra, fiel a quem? A denominação? Não. Fiel a quem? Ao público? Não. Fiel ao Senhor. Fiel à palavra do Senhor. A quem chamou, né? A quem chamou. E Isaías 55 também ele nos fala uma palavra que é muito interessante. Você tem aí para ler esse texto? Tenho. Por favor. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará
o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Como é precioso saber. Ele garante, né? Ele garante, ele garante. E Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Né? Nós estamos diante de uma realidade que deixa a gente num aspecto meio apertado. Por um lado, a ordem da palavra do Senhor, que vai gerar, às vezes, uma certa frustração se não vem logo. E a outra é continuar, mesmo que não venha, porque o trabalho está sendo feito e vai ter resultado em algum momento, nem que eu não veja. Isso se aplica na oração, com Exatamente. relação à oração, não é? A gente não está vendo, mas Deus está agindo mesmo quando não vemos. Aliás, é isso que é a fé, né? É. A fé é uma realidade de não ver e continuar. Eu diria que a história de Jeremias nos lembra que Deus nunca nos chamou para medir o reino pelos mesmos critérios que o mundo mede os seus projetos, né? Há sementes que levam anos para brotar. E há orações que atravessam gerações, né? Há vidas transformadas que talvez nunca verão deste lado da eternidade qualquer realização. Mas, posteriormente, vão surgir os resultados. Só para lembrar um homem chamado A.W. Pink, que foi um homem maravilhoso, ele nunca foi aceito pela cultura da época. Só depois da morte dele, em 1952, é que descobriram o que ele escreveu. E é uma das pessoas que mais influenciou os teólogos de lá para cá. Entendeu? E não fique cansado aí ou preocupado se não tiver resultado na sua vida, né, pastor Eric? É verdade. Aqui, Jeremias termina aquele trecho louvando ao Senhor. E para mim, essa expressão de que ele coloca cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, é a segurança de que Deus permanece fiel a Ele mesmo, a sua palavra. E Ele permanece, isso nos dá segurança. Você prestou atenção no que ele disse? Permanece fiel, Deus permanece fiel. E você, na fidelidade dele, pode ser uma bênção. Obrigado, pastor Eric, pela sua presença, e foi uma alegria receber você aqui no Café e Fé. Obrigado por essa oportunidade também de conversarmos sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas. Obrigado também você que esteve conosco aqui no Café e Fé até agora, e receba aquele abraço de sempre, de coração para coração. Muito obrigado. Até a próxima. Jeremias nos ensina que Deus não nos chamou para colecionar resultados, mas para permanecer fiéis, mesmo quando ninguém reconhece a nossa obediência. Pense nisso. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários.
Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar.